Vou passar lá na sua terra. Vou até Tiradentes. Ai, Ai, que delícia. Tiradentes. Tem meses que eu não vou para aquele lado de lá, gente. É, Aliás, né? desde a quarentena, desde quando começou a quarentena. Pessoal, começou a gravação. Ah, O que que vocês escolhem? A gente aguarda 2, 3 minutos. Daniela chegou também, sim, tal. eu acho que a gente pode aguardar uns 2, 3 2, 3 minutinhos, né? minutinhos, né? Tá. Isso. Pode ser que a pessoa se enrole com o link, tenha que atualizar o É, o computador, pessoal vem como chegando. eu. Tá bom. A gente aguarda. A Dani tá aí, Daniela. A Bruna. São os nomes que eu reconheço do Sala de Professores. Sim, A sim. Bruna é nossa A Bruna aluna na física, né? Valéria. A Bruna já está quase saindo, assim. Já está Ai, quase saindo. ótimo para ela, ou ruim para a gente, porque é aluna boa toda a vida. Isso aí, Mas ela já está no último período. Está beleza. quase se formando, né, Bruna? Muito bom. Felipe ali. Limpeza de Bruna. Daqui a pouco é a Valéria. Valéria daqui a pouco está concluindo também, né, Valéria? Ai, se Deus quiser, Beth, não vejo a hora. Eu e a Jussara já estamos pensando nos festejos da formatura. Não sorridem, né, gente? Você está aí, né, Felipe? Pode Isso aí. chamar que a gente vai. Mas Se a tiver... próxima formanda acabou de chegar, Bruna Cal. Pois é, se tiver vacina, pode chamar que a gente vai. Ah, mas se não tiver, a gente faz via internet. Pode ser. Estava comentando ontem na reunião de orientação do TCC que a gente vai ser a primeira turma a se formar virtual no Cefet, né, gente? É histórico isso, histórico. Vai estar saindo quem? Você, Tamires? É uma galera boa. Eu, Tamires, Raquel, Padilha, Forgane, Igor não, Miguel, tem Nossa, Esther. uma turma boa. Tem uma turma bem boa mesmo, né? Bastante gente. O Ricardo Pérez também. O Ricardo, ele está um pouquinho enrolado ainda com o TCC dele, mas ele sai também. Assim. Ele Ai, tá gente, daqui a pouco, se Deus quiser, tá chegando um convite de TCC para vocês. Para assistir. O Ricardo está dando aula, então tá super apertado. Mas ele dá conta, ele já terminou o mestrado agora há pouco tempo. Então Já tem manha, né? Escrever o TCC. É só pegar. Esses TCC agora vão ficar bonitos, né? O meu agora já tem um outro caminho, Beth. A evasão pós-pandemia. Mais um capítulo no meu TCC. Sim. Daqui a pouco a gente pode pegar nele. Você vai juntando dado. Já tem bastante coisa. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer. Isso. Daqui a pouquinho, é botar a mão na massa para escrever. Então, pessoal, são 6h04. Eu acho que a gente poderia ir começando a fazer aquela conversa básica aqui, né? Dando as boas-vindas a quem já chegou, e aí a gente vai aproveitando o tempo, pode ser? Sim. Bom, então tá bom. Então, boa tarde aí todo mundo, né? A gente estava já conversando um pouquinho aqui, à medida que as pessoas foram chegando. Desde já, obrigado por terem vindo aqui conversar com a gente, né? E tomara que seja mesmo uma conversa, né? Nossa ideia é essa. Então, fiquem totalmente à vontade de falar. Vamos botar um esquema de sala de professores aqui, né? Vamos conversar sobre essas coisas aí que a gente vem fazendo, sobre as quais a gente vem refletindo. Fiquem à vontade de escrever no chat, de falar aqui,
né, de se manifestar. A ideia é bastante essa mesma, não uma apresentação, né, para a gente pensar junto. E, inclusive, essas interferências podem ser discordâncias. Também serão bem-vindas, né? Não tem problema nenhum. Bom, então nós estamos aqui, né, para essa conversa sobre formação de professores em tempos de pandemia e vamos buscar refletir um pouco sobre essa nossa experiência virtual, né, que a gente vem tendo, nós do Cefet-RJ há menos tempo do que colegas, por exemplo, da rede estadual e da rede privada, né, que já vem fazendo isso mais desde o início do ano, e a gente tem aí uma série de reflexos, né, na nossa prática. Pois bem, nós três que estamos aqui para orientar, digamos assim, essa conversa, né, para começar essa conversa, somos professores do Cefet, do Campus Petrópolis. Eu vou deixar cada uma das colegas se apresentar, né? Mas eu sou o Felipe, sou professor da área de letras, atuo especialmente no ensino médio integrado. O nosso curso técnico lá é em telecomunicações, né? E para eles eu dou aula de inglês e de produção textual. Mas eu atuo também na graduação em turismo, com língua inglesa também, né? E eu circulo no campo da formação de professores na pós-graduação, né? Tanto meu mestrado quanto meu doutorado caminham aí nesse sentido, né? De a gente refletir sobre o nosso trabalho docente, questões de aprendizagem e tudo que está envolvido aí, né? E aí a gente vem para esse cenário, né? Esse ano em que a gente está tão cheio de coisas para a gente repensar as nossas práticas, né? E o que a gente sabe, o que a gente não sabe fazer, o que a gente dá conta e o que a gente não dá. Então, fiquem à vontade, Beth e Alice. Aliás, eu fiz a maior falta de cavalheirismo do mundo aqui, comecei a falar, mas foi só essa orientação acadêmica que eu estou aqui nessa organização inicial, tá? Mas, por favor, fiquem à vontade aí. Que isso, Felipe. Estamos assim, todo mundo de casa, não tem esse protocolo assim, tão rígido. Então, eu vou seguir, né? Meu nome é Elizabeth, a Beth, eu sou professora da física também do Cefet, né, Campus Petrópolis. Sou pedagoga de formação, trabalho com todas as disciplinas voltadas para a formação de professores na licenciatura em física. Meu mestrado é em educação, eu discuto geralmente livro didático, trabalho muito com conceitos de alfabetização, trajetórias de professoras alfabetizadoras, e depois fui para o doutorado em linguística, continuando a estudar o livro didático, só que numa outra vertente. E é interessante, assim, como que eu fui conseguindo amarrar as coisas, os objetos que me encantam, né? Que é a formação de professores, que é a trajetória de professores, são os letramentos e as políticas públicas, né? E muito a parte histórica de tudo isso. Então, assim, a parte histórica da formação de professor, a parte histórica das políticas públicas, um pouco da história da educação no Brasil. E isso tudo é super necessário para a gente entender a formação de professores no Brasil e as nuances específicas do que é ser professor no contexto brasileiro. E hoje, o que é ser professor no contexto brasileiro, num cenário de pandemia, né? Porque, além de todas as questões que a formação, né, e o exercício docente trazem num período que não seja de pandemia, agora a gente ainda tem alguns agravantes ou algumas reflexões para além disso, né? Então, a minha trajetória foi me levando para isso e, assim, esse período tem sido um período de profunda reflexão, né, sobre o que é ser professor, né, e como que a gente consegue exercer a docência em contextos tão diferentes e, às vezes, adversos, né? Eu acho que hoje a gente está aqui, a gente veio tentando fazer isso desde abril, né, porque eu acho que os últimos 15 dias de março, né, que foram os primeiros 15 dias da pandemia, eles foram um tempo em que a gente ficou um tanto quanto estático, assim, meio parado, meio sem saber o que fazer. De abril para frente, eu acho que
o grupo de professores que está aqui envolvido, mais um outro grupo, começou a tentar entender de várias maneiras, né? E acho que a gente vai abordar isso nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, de tentar entender o que está acontecendo e de tentar pensar o que é ser professor e o que é formar professor com essa nova experiência, né? É uma experiência de vida. Então, acho que a gente tem um tempinho bom para a gente poder discutir todas essas nuances, né? E eu espero poder ter boas questões para a gente discutir. Agora eu vou passar para a nossa querida Alice, né, a nossa menininha mais nova aqui dessa turma, então, para ela fazer as apresentações dela. Obrigada, Beth, pela juventude atribuída. Boa tarde, que agora já virou noite, né? Então, boa noite a todos. Já de antemão agradeço a presença de vocês nesse momento que para nós é essencial, porque é um momento de troca, né? Um momento de conversa, enfim, e não tem nada que a gente goste mais do que isso para construir conhecimento e nossas reflexões e por aí vai. Como a Beth falou, eu sou Alice, também sou professora do Campus Petrópolis, do Cefet, sou professora de língua espanhola e língua portuguesa, atuo no bacharelado em turismo e no ensino médio integrado também, lá em Petrópolis a gente só tem o curso de telecom, então atuo no ensino médio integrado, também com língua espanhola. Essa questão, assim, em relação à formação de professores e o trabalho do professor, ela sempre esteve aí presente nos meus interesses também. De uma forma, é interessante porque Beth, Felipe e eu, nós todos nos encontramos, e outros colegas também do nosso grupo, que a gente faz parte de um núcleo de estudos em linguagem e educação, e no nosso núcleo nós temos diversos interesses ali, né, que convergem e fazem a gente crescer e caminhar. Inclusive, temos colegas aqui, Luciana está aqui, né? E aí nós nos encontramos com esses interesses, o que é maravilhoso, né? Poder caminhar junto. E eu, especificamente, assim, desde que comecei nessa coisa de pesquisa, na iniciação científica na graduação, comecei a pensar na formação profissional, na formação do professor, analisando o projeto político-pedagógico do curso de letras pelo qual eu estava me formando. E aí, ali eu já comecei a ver algumas tensões, né, em relação a essa questão de formar professor. Aquelas questões, por exemplo, a formação de professor, muitas vezes, dependendo do lugar onde você está estudando, é secundária. Muitos professores que atuam no ensino superior desvalorizam o trabalho na educação básica, especificamente. Há uma hierarquização, né, do trabalho do professor que está no ensino superior e do professor que está na educação básica. Todas essas questões me incomodavam já lá atrás. Quando eu cheguei no mestrado, eu fui, então, parar para pensar sobre a formação do professor de espanhol, né, que era a minha área, que é a minha área, assim, a minha principal área, pensando na reforma que a gente teve lá em 2001, uma reforma de cursos de licenciatura. E aí buscar, porque como eu sou da área da linguística, né, meu mestrado foi em linguística e meu doutorado em estudos de linguagem, eu busco na materialidade linguística discussões a partir da perspectiva discursiva, né, em relação a esses sentidos de ser professor, de formar professor, da profissão docente. Enfim. E aí, lá no meu mestrado, então, eu trabalhei com currículos de cursos de formação de professores de espanhol. Quando eu cheguei no doutorado, o que estava mais me incomodando não era mais tanto pensar a formação. Quer dizer, não a formação num sentido mais formal, mas era o tanto de coisa que eu ouvia sendo dita sobre o trabalho do professor, midiaticamente falando, né? Você liga o jornal, tem notícias e mais notícias, pessoas e mais pessoas falando sobre o que é ser um bom professor, o que é ser um mau professor, o que a educação tem que fazer para ser boa, né? Esse tanto de coisa a gente fica, nossa, se é tão fácil, se todo mundo pode falar sobre isso, com tanta
com tanta sabedoria, qual é o nosso lugar, então, né, como professores? Qual é a especificidade da nossa profissão? O que a gente está fazendo aqui, afinal, se todo mundo fala por nós e ninguém nos chama, né? Então, isso me incomodava profundamente e continua me incomodando. Nesse contexto, principalmente da pandemia, se vocês pararem para pensar aí no tanto de coisa que tem circulado sobre o professor, sobre o que o professor deve fazer, sobre o professor herói que dá seu jeito para dar aulas, etc. e tal, e o tanto de coisas que isso invisibiliza, né? No sentido de que é uma invasão aos nossos espaços domésticos, tem todas as questões trabalhistas envolvidas com tudo isso, e essas questões acabam entrando, né, em disputas para valorizar ou desvalorizar o profissionalismo envolvido no nosso trabalho docente, né, a especificidade dele, enfim. E aí essas questões todas sempre me interessaram e estiveram presentes na minha pesquisa, ainda que ela seja uma pesquisa feita no campo de estudos de linguagem, né? Enfim, então, de maneira geral, é isso, e acho que é aí que nós nos encontramos e que nós queremos começar essa conversa de hoje, né? Pensando também nos desafios, pensando nesse aspecto central da nossa conversa, que seria essa formação de professores na virtualização dos processos de ensino e de aprendizagem. Perfeitamente. Então, assim, né, o nosso contexto, né, nosso ponto de partida é esse. Quer dizer, o contexto é dividido por todos nós, né, que estamos aqui, sejamos nós professores ou não, somos habitantes desse planeta e fomos atingidos da mesma forma, né, ao mesmo tempo, por esse cenário aí que nenhuma pessoa viva, né, do dia de hoje já tinha experimentado antes, né? Então, e aí nesse campo, né, em que a gente atua, que nos interessa e que nos importa, a gente fica aí, né, a refletir, a dividir com os colegas, a se espelhar na história do outro. O que faremos, né? Como fazer, né? Ou como se faz, como se tem feito, o que tem acontecido por aí, né, quais são os cenários docentes, né? E aí trazendo esse foco para nós, né? Porque a centralidade do trabalho docente, é claro, né, eu acho que a gente divide esse entendimento, está lá na aprendizagem do nosso estudante, né? Isso é condição sine qua non. Se não há aprendizagem, se não há o ato pedagógico, o nosso trabalho não existe. Mas a gente não pode sair também do foco totalmente, né? Não pode ser uma entrega em que, né, como a Alice já sinalizou, a gente não pode sair do cenário e fazer qualquer coisa a qualquer custo, né, para que esse trabalho se realize. Então, é um cenário bastante específico, é um marco histórico, certamente, né? E aí a gente fica já começando a refletir, né? O que está acontecendo conosco agora, né? Partindo da perspectiva de formação de professores, também acho que a gente pode dizer que nenhum de nós passou por um percurso de formação para encarar este cenário, né? Porque é uma coisa inimaginável. A gente não está falando de EAD, né? A gente não está num cenário de educação ou ensino à distância, naqueles moldes que a gente conhece, que está tão bem consolidado no Brasil, né? Tem instituições que já têm um percurso no campo da EAD super interessantes e que envolvem, né, diversos atores aí da comunidade de maneira tão bem, mas que não é o cenário que a gente está vivendo. Então, assim, a gente não tem um percurso de formação para este cenário e a gente já começa a pensar, então, né? Se a gente não teve percurso de formação para atuar neste cenário, o que a gente está fazendo aqui, como a gente está fazendo, se a gente está colocando em prática só aquele nosso conhecimento intuitivo, né, tácito, do que dá para fazer e vamos caminhando, e se a gente consegue melhorar, né? Ainda que estejamos precisando apagar o incêndio que se deu, se a gente vai conseguir manejar isso aí da melhor maneira possível. Então, a Alice está compartilhando algumas telas aí conosco para a gente ir pensando mesmo, né? À medida que a gente vai
falando a esse respeito. Então tem uma tirinha do nosso famoso Armandinho, né, o nosso Mafaldo, né, o nosso personagem da educação brasileira e mais, enfim. Então, se quiserem se manifestar, né, fiquem à vontade. E a gente acaba fazendo uma coisa chata, né, de que é ler para garantir que todo mundo esteja vendo, de repente não está na tela de alguém, né? O Armandinho, então, falando lá, né? Não é só ciência, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola, né? Então, no cenário em que a gente está, a gente acaba sublinhando, né, a coisa a ser ensinada, né? Aquele conteúdo que pode ser visto lá no programa, na ementa, seja onde for. Isso a gente está buscando garantir, né, essa parte. Mas e as outras coisas todas que compõem o nosso currículo? Né? Como é que a gente está lidando com isso? Eu, particularmente, sinto uma falta imensa de estar com essas pessoas com quem eu estou aqui. Né? A nossa troca ao vivo, por mais que a gente se fale até todo dia, no meu caso eu divido turma, aula conjunta com a Alice, a gente se fala com muita frequência, mas para mim nada como sentar lá numa mesa, rabiscar ali no papel, estar na sala, aquela troca de olhar ali que a gente altera o planejamento no meio do, né, com um trem andando, enfim. Então, fiquem à vontade aí para comentar esse aspecto que o Armandinho traz bem curricular e da perspectiva do lado de lá, né? Fica à vontade, Beth, não precisa nem levantar a mão. Seu som está fechado, por enquanto. Para variar, a gente sempre deixa fechado. Não, é porque, pegando um gancho na questão que você coloca, né, de que a gente não está preparado, né, não foi preparado para esse contexto, não foi mesmo, e diante de tudo que a gente está vivendo, né, e de algumas experiências pontuais pelas quais a gente vem passando na pandemia, eu acho que a própria trajetória, né, da formação de professores, e que está representado de alguma forma, né, na tira do Armandinho, contribui para que a gente tivesse mais dificuldade em entender esse cenário e sofrer muito com esse cenário, né? E tanto é que hoje a gente tem uma exaustão muito grande dos professores, né? Porque foi um estresse psicológico, porque faltou uma formação para a gente entender, e a falta dessa formação está muito ligada numa perspectiva de docência para conteúdo, né? E não de docência para as mil e uma coisas que circulam na escola. Então, a gente peca um pouco, né? Eu acho que a formação docente peca enquanto ela fica só conteudista. E essa semana eu já tinha passado, né? Me deparado com essa questão de outras situações, mas essa semana, numa banca de mestrado, a pessoa estava falando sobre políticas públicas, sobre o uso do módulo 2 como formação continuada e tal. E aí, numa das atas, né, que ele faz um estudo das atas da escola, estava lá que durante uma reunião a discussão girou toda em forma de proibir o uso do celular dentro da escola. Então, se você faz toda uma reunião de professores, né, você pega um espaço que poderia ser um espaço de formação continuada e vai discutir justamente a proibição do celular. Aí eu falei, olha, eu vou tirar uma parte, né, que eu tenho da minha fala para dizer o quanto a vida é irônica, né, porque hoje, se não é esse aparelho, né, os alunos estariam muito mais distantes do processo e desse acesso, né? Então, onde eu quero chegar com isso? De que, às vezes, a gente fica um tanto quanto engessado na percepção da escola, de que a escola é para além do conteúdo. E que é esse celular que o aluno trouxe, que já está dentro da escola, e que está gerou inúmeras legislações de proibição, ele já poderia ter sido visto, né, como um elemento pedagógico que chegou para agregar, que integra, que traz outras coisas para a escola, mas aí a gente diz que isso não tem relação com ciências, que isso não tem relação com matemática, que não tem relação com as regras gramaticais,
nós isolamos e agora a gente ficou todo mundo louco de como é que a gente vai utilizar. Então, eu acho que a gente precisa fazer, daqui para frente, aprender a olhar as coisas as outras coisas a mais que a escola tem para oferecer. Para a gente que é professora, para os nossos alunos, para que a gente não se perca quando a gente tomar um cenário difícil como esse agora. Então, eu acho que a gente precisa se integrar mais, precisa flexibilizar mais, precisa abrir o nosso olhar mais. E acho que a formação precisa levar essa discussão, né? A gente fica preso, né, nas especificidades dos nossos conteúdos e a gente não, às vezes, não olha, né, e a formação não ajuda a gente a olhar para aquilo que pode contribuir. Eu concordo plenamente que nada substitui essa presença, esse estar junto, mas eu acho que foi sofrido para além da conta, né, a gente ter que construir esse espaço. Então, se a gente já tivesse feito um meio termo, já tivesse vindo pensando e abrir um pouco mais a escola, né, sair de uma perspectiva de que a escola é uma sociedade à parte, talvez a gente tivesse passado pela pandemia, entendido da gravidade dela, mas sem todo esse peso que todos nós que somos professores e que os alunos também carregam, né? Porque está sendo muito difícil para todo mundo entender de tudo isso, do contexto fora e das novas metodologias que a gente tem que usar para trabalhar a aprendizagem. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? De que a gente precisa aprender que a escola tem muito mais a oferecer, né, tanto para professores quanto para alunos, do que só o que está especificado no currículo, né? A gente precisa abrir um pouco mais esse campo. Eu acho que eu até coloquei uma pergunta ali, né? Assim, não é necessariamente para a gente responder, porque eu particularmente acho que demanda uma escrita comprida, né? Se a gente quiser efetivamente dizer o que é a docência, né? Qual é o trabalho docente? O que a gente faz enquanto professor? O que é tarefa nossa? O que não é? Sem cair na questão do assistencialismo da escola. Como que isso é um cenário complicado, né? E o nosso trabalho como professores aí no meio. E a gente acaba sempre, quando está nessa discussão, esbarrando na, entre parênteses, ausência de, fecha parênteses, profissionalidade, né, da docência, né, como que é uma coisa complicada. Esse é um trabalho que tem um aspecto específico, tem uma coisa que nós que somos professores e na nossa formação a gente aprende que outras pessoas que não têm essa formação não aprendem, né? Qual é o que da nossa profissão, né? Dá para fazer? Então, quando algumas cenas acontecem, né, como a gente vai passar por algumas aqui, é a nossa profissionalidade que também está em jogo, né? O professor pode fazer qualquer coisa, então se vira, porque você ama, e etc, e vamos. E aí a gente está diretamente ferindo, né, o aspecto mais oficial, digamos assim, mais específico do nosso trabalho. E aí é nesse sentido, e não sei se a Alice ia falar alguma coisa, me interrompam, tá? Assim, fiquem totalmente à vontade. É nesse sentido que a gente vem também com a discussão, assim, neste cenário que estamos, né? A gente ouviu bastante dizer por aí que era o tempo, era necessário, ou que o professor estava já fazendo a reinvenção do seu trabalho. No mesmo sentido, a gente pensou o seguinte, né? A gente ouviu na mesma proporção. A gente está reinventando o trabalho ou a gente está inventando uma nova forma de fazer o nosso trabalho neste cenário, né? Eu, particularmente, tenho a tendência a dizer que a gente está inventando, né? Porque aquela cena transferir o conteúdo, né? Que até mesmo... Para isso, a gente seria, de certa forma, dispensável, né? Se deixássemos escrito o que é, as pessoas leriam e o conteúdo está ali, circulando. Então, onde que está o nosso trabalho de fazer a transposição, o nosso trabalho didático, o nosso trabalho, enfim, né?
Então, é um cenário de invenção do trabalho, né? A gente está partindo do zero em vários sentidos, né? Então, ali se mudou a tela aí, né, nessa perspectiva. Se quiser fazer um comentário, ou quem quiser, né? A Bruna colocou um comentário aqui, a Andréia também, e a Charlene, que é a nossa colega lá do campus de Nova Iguaçu, também acabou de colocar, né, que a visão de vocação incomoda, porque, enfim, né, nós temos um amor excepcional e isso também vai poder desvalorizar, né, o que a gente faz. Então, é só por amor? Como é que a gente vai circular, né? Pois é, e só o amor também é o suficiente para a gente chegar aqui e fazer o que a gente tem que fazer, né? Ou refletir sobre o que a gente tem de fazer, porque eu acho que esse contexto da pandemia nos colocou como um imperativo urgente responder essa pergunta que o Felipe colocou aí, né? E por isso que eu acho que a gente está tão inquieto, está tão incomodado com todas as implicações, né? Pelo menos eu acho que quem tem uma visão dialógica do ensino, quem se preocupa com o estudante, quem entende a educação como construção, efetivamente, não tem como não estar incomodado, porque todo esse contexto, ele nos impõe uma forma de trabalho, e aí se você for pensar na natureza desses aplicativos, dos recursos tecnológicos que estão dispostos, na forma como a gente se vê e como a gente pode interagir aqui dentro desses quadradinhos, tudo isso vai impor uma determinada visão de mundo, das relações, do ensino, né, da própria escola, enfim, que a gente vai ter que problematizar o tempo todo e tentar superar ou, enfim, dialogar, dar um jeito para fazer com que aquilo faça algum sentido para nós, pensando no que é a escola. E aí a escola a gente tem que ver que não é só a escola na educação básica, é a educação básica, é o ensino superior, porque pelo menos assim, acho que a gente aqui, eu, Felipe e Beth, a gente compartilha de uma visão de que a formação, seja uma formação profissional em nível superior, em nível médio, ou a formação básica, ela tem a ver com uma formação de sujeitos, né, que vão agir no mundo com um compromisso ético que vai muito além do domínio de um conteúdo ou não. E aí isso também está atravessando o nosso trabalho. E, enfim, e diante de todas essas coisas, a gente fica nessa angústia, né, de como que a gente vai lidar, como que a gente articula toda a nossa experiência, tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente não aprendeu também para lidar com esse contexto agora. Eu, particularmente, fico pensando assim, se não, muito pouco provavelmente vou conseguir fazer algo que no final eu pense assim, ai, fiquei satisfeita. Mas, por outro lado, uma série de reflexões tem vindo a mim por conta do que tem acontecido. Então, uma aluna outro dia veio falar assim, ai, professora, esse negócio de avaliação formativa pode ter sido bom para vocês, professores, mas para a gente que é aluno, é um horror, porque toda hora tem um trabalho, toda hora tem um negócio, eu fico nervosa, eu não estou dando conta, etc. E aí, esse comentário da aluna me fez pensar muito sobre como os próprios estudantes entendem o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, o que veio à tona de forma muito latente nesse contexto específico, né? Porque ele vai impor certas relações, certas formas de lidar com o conhecimento que são totalmente novas para nós, em muitos casos. E aí, essa tirinha do Gaturro, aí eu sou muito suspeita, né? Porque como eu sou professora de espanhol, já fico lembrando das coisinhas do Gaturro, coloquei umas aqui para nos provocar o pensamento. Junto com umas outras imagens aí que nós selecionamos para aguçar a discussão, e vocês fiquem à vontade para comentar a qualquer momento. Mas aí a gente está falando aí na tirinha de uma coisa muito comum, muito corriqueira, né? Que é dormir e sonhar. E se não é muito corriqueira, muito comum, deveria ser para todo mundo, né? O mínimo que a gente merece. Então ele está lá dormindo, está lá sonhando e contando as ovelhinhas, né? Para poder cair no sono, aquela coisa que a gente já conhece aí. E aí, em determinado momento, ele vai lá e fala: 18.327 ovelhinhas curtiram isso. Depois, 15.729 ovelhinhas estão te seguindo. E aí ele fala assim, nossa, que diferente é sonhar nessa era do Facebook, do Twitter, né? E essa tirinha, acho que ela chama muito a atenção da gente,
para como que esse virtual vai trazer para nós necessariamente novas relações com aquilo que a gente faz, né? E aqui no nosso caso, o nosso trabalho docente. E aí pensar nesse contexto, nessa virtualização dos processos de ensino e de aprendizagem, quem somos nós e qual é o papel do conhecimento? Cadê aquelas coisas que o Armandinho falou que estão na escola, né? E como elas vão entrar aqui agora? Como a gente vai fazer para essas outras coisas também estarem presentes, né? E a gente não se tornar só repositório de conteúdos, porque conteúdo por conteúdo as enciclopédias têm, o Google hoje em dia, né, tem, enfim, todas essas questões, né? Eu vi que tá rolando um papo aqui no chat, mas eu não consegui acompanhar. Então, Felipe, Beth, se vocês quiserem aí falar alguma coisa, fiquem à vontade, que eu vou agora dar uma lida aqui. As pessoas estão interagindo, né? Colocando aí sobre, por exemplo, o fato de que muito se considera que, por exemplo, nessa época de atividades remotas, nós só estamos trabalhando a partir do momento que as aulas voltaram, né? É uma visão que circula. E não é bem por aí, né? A gente sabe que é muito diferente. Hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre como nós aqui do nosso campus, por exemplo, viemos exercendo a docência ao longo desse tempo, né? Que ela não é tão focada assim, enfim. E aí fomos conversando nesse sentido. Eu fiz uma anotação sobre avaliação, que eu acho que é um ponto central, assim, que é bastante um nó, né, que a gente já traz dentro da perspectiva do trabalho docente, já é sempre um ponto de discussão, mas que neste cenário, dando um olhar mais esperançoso, assim, eu acho que pode ser a partir dela que a gente vai fazer transformações necessárias no nosso cenário de educação. Se a gente encarar a avaliação nesse momento de uma maneira diferente, né, a gente conseguir se libertar daquele aspecto prova, né, daquele aspecto complicado assim que a gente já teve. E, a partir disso, levar essa experiência para quando a vida voltar ao normal, entre todas as aspas, a gente pode estar fazendo uma mudança de paradigma muito saudável, né? Então, sem querer ter aquela visão assim meio coach da vida de com crise se cresce, não sei o quê, mas assim, pode ser que a gente saia daqui, se a gente estiver disposto, né, a levar para a nossa vida normal depois uma perspectiva de educação diferente, né? Eu acho que a avaliação tida como a grande vilã pode sair como um grande estopim de boas mudanças, né? Não sei. E eu pegando o gancho do que a Alice falou, né, de que a aluna foi indicar para ela, porque a gente está mesmo no processo de avaliação, dessa avaliação formativa, né, e os alunos têm indicado um excesso de coisas para fazer, e aí eu fico pensando, né, porque a gente às vezes até tenta sair de um modelo de avaliação que é chegar, né, participar mais com os alunos de outros modelos de avaliação, mas isso está tão introjetado nos próprios alunos que às vezes quando a gente oferece alguma possibilidade nova, eles falam, não, eu prefiro a prova, eu prefiro porque eu já conheço, né? Então, assim, a gente precisa sair, né, desse período com uma profunda reflexão de que é esse período, o quanto ele foi preciso para transformar a docência e o quanto é necessário transformar a docência. E acho que, e a gente já tinha comentado sobre isso mais cedo, eu e o Felipe, do quanto a gente precisa voltar a ouvir uns aos outros, né? A gente se parece que está se comunicando muito, né? Porque assim, a gente está o tempo todo nos aplicativos de conversa, mas a gente está precisando parar, né, e sentar e discutir a temática e uma conversa visceral, eu acho, né, aquilo que você vai dizer tudo aquilo mesmo que está dentro de você e que você precisa que o outro pare um tempo e escute, elabore, pense e traga uma resposta, ou não uma resposta, né, mas ele tenha uma visão sobre o que você falou, a gente precisa dessa troca.
E acho que essa troca tem acontecido pouco, né? E eu acho que todo esse cenário que a gente vive no mundo agora, principalmente nos contextos sociais e políticos, eles derivam dessa falsa comunicação integrada que a gente se comunica pouco e como diz o Felipe, a gente está falando muito para a gente mesmo, né? Então, eu já venho falando isso há um tempo, eu falei, a gente precisa sentar e conversar, e se escutar, e reelaborar, e reconstruir. Ou construir do zero, né? Como o Felipe falou assim, a gente não está reinventando a docência, eu acho que a gente vai inventar a docência daqui para frente, né? Porque é necessário que se transforme. Então, mas para a gente mudar a forma de avaliação, a gente vai precisar parar e ouvir os alunos, parar e ouvir os professores, e numa conversa muito franca, né? Muito olho no olho, né? Então, eu acho que isso é muito necessário. A gente precisa parar para conversar disposto a ouvir o outro, né? E eu falei que uma das coisas mais bonitas que eu já aprendi na vida, quem é meu aluno aqui sabe que eu já contei esse caso várias vezes. Foi numa das reuniões do Conselho Municipal de Educação, uma das professoras da rede aqui falando sobre a reconstrução do projeto crítico-pedagógico da escola, e ela contando o processo, aí ela falou assim, porque a gente fez reunião com os alunos, porque a gente precisa sair do espaço de dar voz aos alunos. A gente não tem que dar voz aos alunos, porque eles já têm. A gente precisa dar ouvidos, né? Porque a gente fica, às vezes, numa falsa premissa de que os alunos estão conversando, mas se você não para pensar, para ver o quanto aquela fala te afeta, o quanto você relabora isso, a gente não se transforma. Então, eu acho que a gente tem que se permitir, a partir desse quadro, dar novos sentidos e reconstruir ou construir um outro processo. Mas isso só vai ser possível se a gente estiver disposto efetivamente a ouvir o outro e a estar com o outro no mundo, que é uma questão muito freiriana, né? Acho que esse é o sentido, é estar com o outro, não é estar agindo sobre o outro, né? Mas é estar com ele naquele espaço, pensando sobre aquela realidade. Eu acho que a única perspectiva que a gente tem de transformar a escola é a partir disso. E nessa linha, né, Beth e todo mundo, eu acho que a gente está falando de elaborar as coisas, né? Porque de nada me valerá também escutar, né? Se alguém pode responder assim, tá reclamando que ninguém escuta ele, vamos lá. E aí escuta. Mas se escutar e não fizer nada com aquilo, né? É igual aquela velha filosofia de quando você faz uma pergunta para alguém, seja numa pesquisa acadêmica ou mesmo numa enquete. Você só deve perguntar se com aquela resposta você for fazer alguma coisa, né? Não adianta eu perguntar quantos televisores você tem na sua casa se eu não vou fazer nada com aquilo. Então a gente precisa do tempo, né? Eu fiz um comentário ali em cima, assim, que o Bauman, há muito tempo atrás, já tinha alertado a gente, né? Porque aquele velhinho era um profeta e a gente não acreditava tanto, assim. A gente leu, a gente gostou do Bauman, mas a gente não tinha entendido que ele era um profeta. Eu acho que era. E ele avisou muito lá atrás, quando a gente não tinha e-mail no celular ainda. Ele falou, tem que prestar atenção, porque a partir do momento que o seu trabalho, né, ou as suas demandas profissionais, ou sejam quais fossem quais fossem, invadirem os espaços que você acha que você não precisa preservar, como, por exemplo, o do sono, como, por exemplo, o da alimentação, como, por exemplo, todos os outros, você vai estar encrencado. Ele falava isso em palavras muito mais sábias, mas era mais ou menos isso. E, na verdade, é isso, né? Há quanto tempo a gente está olhando e-mail no meio da rua, né? No ponto de ônibus, ou até mesmo no sinal quando a gente está dirigindo, e se não é quando a gente está dirigindo mesmo, de fato. E não é só o e-mail, é o WhatsApp e tantas outras coisas. E no nosso trabalho docente, como que ele está invadido, né? Por uma série de outras demandas, e nesse cenário que a gente está agora. Então, eu fico, assim, essas imagens que estão na tela me provocam no sentido de pensar como que a gente já vem vivendo a perspectiva da maratona há muito tempo, né? E vamos falar aí do lazer, né? Maratonar série, né? Será que a série é para maratonar? Né? É para a gente ver aquilo tudo de uma vez, por mais que a gente goste? Né? Outro dia eu ainda vi um amigo meu, professor de matemática,
falando isso sobre uma série que eu assisto também. Ele falou, a série tal, ele escreveu lá no Facebook, a série tal não é para maratonar. Se você está maratonando, quer dizer, cada um pode fazer o que quiser, né? Mas a reflexão dele era nesse sentido. Se você está maratonando essa série, você está fazendo algo muito errado, porque assim, ela tem tanta coisa em um episódio só, que se você emenda um no outro e você quer ver a temporada toda no mesmo dia, você não vai maturar, né, aquilo que tem de conteúdo ali, né, de material para você aprender para a vida, etc. e tal. Então, assim, trazendo isso para essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, né, assim, que trabalho docente, professoral nós estamos fazendo? Né? Qual é o trabalho? Será que a gente não está mesmo só assim preocupado com essa, né, aquilo que eu preciso dar conta? Né? Outro dia eu tive uma certa rusga com um colega num grupo de WhatsApp por causa disso. Né? Assim, que pressa é essa? Por que tem que dar conta até a data tal? Que cenário foi esse? Né? Nós nos vimos em discussões fortíssimas sobre isso no cenário da nossa instituição recentemente também. Né? Tem que voltar porque o ano letivo precisa acabar até aquela data tal, mas espera aí, né? Que trabalho nós estamos fazendo? E aí também, por um outro lado, mas na mesma medida de importância, que aprendizagem estará acontecendo? Se é que está acontecendo alguma, né? O que se está aprendendo com isso? Né? Lá nas minhas aulas de língua inglesa ou de produção textual, o que a gente está aprendendo? Precisa mesmo daquilo ali? Não dava para deixar para depois? Dava para deixar para daqui a pouco? Né? Então a gente tem aí na tela uma roda de conversa, onde certamente 1 milhão de coisas estão sendo aprendidas e sendo ensinadas, e na outra, né, uma propaganda aí que tinha intenções de ser muito interessante, muito positivista e muito produtivista, e, no entanto, conseguiram fazer mais um horror sobre educação, né? Então, uma linha, um negócio assim. Então, assim, neste cenário que estamos fazendo, a gente precisa refletir sobre isso. Que trabalho docente estamos fazendo? Né? E que aprendizagem está acontecendo, se é que está acontecendo? Aí eu trago à cena a pesquisadora portuguesa, professora Maria do Céu Roldão, tentando responder lá aquela pergunta lá de cima, né? Ou tentando nos motivar a começar a, quem sabe, responder. Né? O que é a docência? Então, na perspectiva da Roldão, o fazer docente significa fazer aprender alguma coisa a alguém. Ela brinca até com essa transitividade verbal, né? Então, assim, ó, vejam, não é ensinar alguma coisa para alguém, e também não é fazer com que alguém aprenda, é fazer aprender. Então, a gente está aqui numa promoção, né, na liderança, talvez, ou no guiamento de um processo que é fazer aprender alguma coisa, beleza. Alguém, então tem um alguém lá no outro lado, né, que precisa ser um interlocutor, precisa reagir, né, mas não necessariamente reagir a nós que estamos pretensiosamente dizendo que estamos ensinando. É reagir no mundo, né, é sair para o mundo, é se tornar pessoa, né, e ter aprendido na relação, né, naquela relação escolar ou extraescolar, ou enfim, naquela relação de ensino e de aprendizagem, né, que são dois processos muito distintos. Então, é uma perspectiva bastante complexa para a gente pensar isso neste cenário. Né? Se já é complexo, já é específico na realidade em que a gente toca, que a gente vê o outro, que a gente olha no olho, etc. e tal, a gente imagina nesse cenário aqui, em que a gente só vê, muitas vezes, as iniciais dos nossos estudantes na tela, né, e conversa um pouco. Então, enfim, são questões, né, muitas questões para a gente pensar. E fiquem à vontade, né? Agora sou eu que vou dar uma olhadinha no que circulou no chat, se alguém quiser falar, né, comentar qualquer coisa ou seguir interagindo por aqui, fiquem à vontade.
A Paula comentou aqui, quer dizer, a Charlene antes comentou, porque teve um momento em que Felipe falou sobre, ou melhor, foi a Beth que falou, né, sobre essa coisa do parar para conversar, e aí rever a questão da avaliação, enfim, ouvir os estudantes, etc. Nos ouvirmos, né? E aí a Charlene comentou que uma das coisas positivas que ela vê é justamente isso, essa possibilidade de conversa que se deu no campo do colegiado dela, de toda semana sentar, conversar, se ouvir, construir a partir disso. E agora, mais para o finalzinho, com esse comentário, né, e também acho em diálogo com a imagem, a Paula comentou aqui no chat que ela ouve muito, e acho que todos nós, né, estamos ouvindo muito isso, o prejuízo dos estudantes, prejuízo dos estudantes. Parece que é aquela frase de sentido único, que como se todos nós tivéssemos acordo em entender o que é o prejuízo dos estudantes. Isso só tivesse um sentido, né? E aí a Paula comentou, como se estivéssemos numa fábrica, numa demanda empresarial, né? Que é um pouco do que aquela imagem remete para nós ali da Prefeitura do Rio, das crianças na esteira de produção, né? Enfim, e tem a ver também com algo que a gente já está comentando desde o início, dessa questão conteudista, que é o que em termos de senso comum e até mesmo no âmbito mais específico, se diz que é a grande característica do trabalho educacional, né? E que a gente tanto critica, questiona e problematiza. É interessante que nesse mesmo sentido também tem essa tirinha aqui, e aí um pouco pensar sobre essa questão da invenção do trabalho, da adaptação do trabalho a esse novo cenário, que trabalho está sendo feito e por aí vai. Fico pensando na questão de como os espaços em que a gente está e o modo como esses espaços se configuram vão indicar uma determinada visão de educação e vão construir também essa determinada visão de educação. Então, é muito comum, a gente já tem visto aí muito comum essa questão do círculo, né? Tem se popularizado cada vez mais a gente tentar sair dessa espacialidade enfileirada, hierarquizada do professor, às vezes até mesmo num tablado. O Felipe outro dia fez um relato sobre como era a escola em que ele estudava. E aí eu estava tendo uma aula, participando de uma aula semana passada, em que o professor que estava ministrando a aula, ele comentava sobre exatamente isso, esses espaços eles vão criando sentido para as coisas. Então, se você está numa escola em que as carteiras são fixadas no chão e não podem se mover de forma alguma, aquilo tem um sentido, né? Você está ali, você não pode sair dali, o seu aprendizado tem que ser aqui dentro dessa fileira, sentado aqui por X hora, né? E o que isso significa? E o que isso implica? É outra coisa que a pandemia tem nos feito pensar também, sobre essas diferentes formas de aprendizado que muitas vezes a gente até ignora. Eu estava comentando, eu comento muito essas coisas assim que são do dia a dia, porque eu acho que é isso que eu acho que vai provocando a gente, tirando um pouco a gente do espaço, da zona de conforto. Eu assisto essas aulas que acontecem e tem duração de 3 horas com um intervalinho de 15 minutos entre. São as 3 horas mais longas da minha vida. E, assim, é um assunto que me interessa, que eu adoro, mas eu não consigo ficar atenta ali pelo computador, aquela aula de 3 horas interminável. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma outra coisa, um serviço braçal, ou vou fazer uma faxina, vou fazer comida, alguma coisa. E isso absolutamente quer dizer que eu não esteja prestando atenção. Pelo contrário, naquele momento eu estou completamente envolvida. E olha como que isso faz cair por terra uma série de pressupostos sobre como se dá o aprendizado, né? Que às vezes, muitas vezes eu diria, a gente ignora quando a gente está no nosso contexto presencial. Tem que ser sentado, tem que estar com o uniforme, a perna é para baixo, sentado na carteira, né? E coisas que incomodam a gente às vezes no nosso dia a dia, a gente não para pensar e para questionar. E da mesma forma, as tecnologias, como o Felipe estava falando, elas estão aí com a gente, nos acompanhando e fazendo com que a gente se reinvente e se invente a todo momento há muito tempo. E aí essa tirinha do Gaturro, ela aponta justamente para isso. Houve um momento em que as tecnologias entraram no contexto escolar e a discussão era justamente que sentidos a gente dá para isso? A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, mas colocando no projetor de slide?
ou a gente vai efetivamente reinventar ou inventar o que vamos fazer a partir disso e quais as possibilidades a gente pode vislumbrar a partir disso. E aqui na tirinha ela coloca, a brincadeira é justamente essa, né? Coloca ali a televisão na frente da professora, como se a tecnologia chamasse atenção e ela fosse resolver todos os problemas educacionais. Mas, bem, não é bem por aí, e acho que o contexto atual nos mostra fortemente que não é bem por aí, né? Enfim, são todas essas questões que, no final das contas, a gente tem que pensar bastante, né? E aí, então, essas plataformas aqui, o que elas impõem para nós em termos de relação e de construção no campo da docência? Qual é o lugar do professor dentro desse quadradinho? Qual é o lugar dos estudantes? Como a gente pode fazer as interações de uma forma significativa, né? Como a gente pode dar sentidos para essa interação no chat, ou a vergonha que os estudantes têm de abrir a câmera e de abrir o microfone, falar, enfim. Todas essas questões são desafiadoras, né? Mas a gente não pode ignorar que esse meio acaba impondo uma forma de fazer as coisas, quer dizer, limitando. E a gente também, a gente não pode ficar só na posição da passividade, como se, não, é isso só, a gente não pode fugir daqui. Não, existem provavelmente linhas de fuga, né? Só que a gente teria que descobrir quais são elas, e isso dá trabalho. Acho que é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui já há um tempo, né? Como é interessante, né? Desculpa, Beth, ter entrado aí na sua frente. Que a gente é meio que preparado, né? Talvez pelas nossas experiências como estudantes ao longo da vida fora, de que a gente está falando aqui de formação de professores, né? Como que a gente está sempre assim muito preparado a liderar o cenário, né? Então, se eu sou professor, vamos lá, não sei o que e tal. A gente está muito pouco, muito pouco estimulado a chegar para ver o que a gente faz junto, né? Eu sei que, enfim, nós somos os professores daquela coisa, então espera-se que a gente, além de ter o conhecimento do conteúdo, tenhamos também o conhecimento pedagógico do conteúdo, trazendo Schumann aqui para a nossa discussão também. Não estou negando nada disso, né? Mas a gente está sempre muito nessa perspectiva bandeirante, né? Eu levanto a bandeirinha aqui e vamos, os outros vão seguindo. Neste cenário que a gente está, me parece aí mais uma oportunidade de a gente refazer isso, né? Porque aqui, até visualmente, se eu parar de falar, né, se a gente não tivesse nenhuma apresentação, né, a gente está lá, todos os nossos quadradinhos. Se eu paro de falar um pouquinho e deixo quem poderia estar falando falar mais, eu sumo da tela. Né? Isso é uma relação aí nesse sentido um pouco físico que a Alice trouxe também dessa experiência, muito interessante. Eu saio da tela, eu vou lá para o finalzinho. Né? Então, a gente fazer disso uma metáfora para as nossas relações na sala de aula, se a gente puder desaparecer, né, para que quem precisa estar no centro chegue para o centro, seria muito interessante. Então, assim, talvez a gente deva buscar, né, nesse cenário tão difícil, essas lições para a gente levar lá para as nossas relações, porque a gente realmente não é formado, não é preparado, não, na nossa lida cotidiana, né, onde a gente se forma também com os nossos pares ali. Vou ficar trazendo esses nomes, né, nossas referências da formação de professores, vou trazer o Tardif para essa cena, né? Como que o que o meu par faz, o meu colega faz, ainda que seja direto ou indiretamente, também compõe a minha formação, né? Como que isso não revela também, né? As nossas práticas cotidianas não revelam essa necessidade do nosso positivo desaparecimento, né, da liderança, da chefia das relações de ensino e de aprendizagem, né? Então, uma reflexão aí para a gente pensar. Eu vou pegar um gancho aqui com o que a Jussara acabou de colocar, né, que percebe que durante a pandemia, né, que reinventar a prática docente não é algo fácil e rápido.
Não, e não é mesmo, Jussara. E assim, principalmente porque acho que nos falta, né? Dadas, acho que as experiências escolares que a gente teve, os processos de formação, a gente não para refletir sobre a nossa ação docente. Né? A gente acaba, às vezes, entrando, enquanto professores, né, naquela mesma esteira de produção. Monta uma aula, chega, dá uma aula, acabou aquela aula, levou, montou outra, dou aquela aula, e assim, a gente não para fazer um processo de reflexão sobre a minha aula, sobre escutar, né, efetivamente alguma intervenção que o aluno fez, elaborar isso e ir reinventando. Então, a gente vai muito na perspectiva, né, de que eu preciso dar o conteúdo, né, que também foi uma outra intervenção do chat, fala assim, não, porque senão eu estou fazendo meu aluno perder. Mas assim, perder o quê? Né? E aí eu também não paro para pensar o que é que ele está perdendo, o que é que ele está ganhando, o que é que eu estou perdendo enquanto docente, o que eu estou ganhando. Então, falta uma profunda reflexão sobre a docência, porque a gente tem dificuldade para responder o que o Felipe perguntou lá no início, que a Bruna disse que daria um projeto de extensão, né? O que é a docência? Então, se a gente quer qualquer perspectiva de transformação, a gente precisa começar a refletir, porque uma transformação, numa perspectiva freiriana também, ela já vem de dentro para fora. Você precisa ser afetado pela coisa e isso te incomodar e te transformar. Então, assim, aí que a gente tem um conhecimento de fato. E, assim, e não precisa ser rápido também, né? Eu acho que a gente vai o tempo todo se construindo e se reconstruindo. Eu acho que essa é a vida. A gente também, em educação, tem sempre uma ideia de que tudo precisa ser imediato, tudo precisa gerar um resultado, né? Para poder passar no Enem. Então, a gente fica muito imediatista, a gente acha que tudo tem que ser para amanhã, não, e é processual. Então, mas a gente precisa estabelecer como que vai se dar esse processo, e a gente não para estabelecer quais as linhas gerais do processo que a gente quer, qual que é a educação, né? Qual que é a concepção de educação que a gente defende, como a gente vai se reorganizar para que isso aconteça. Então, a gente só vai fazendo numa grande linha de produção, e vai se adaptando, e sem parar para pensar qual que é a finalidade da escola, para que serve uma avaliação, e aí a gente vai se atropelando. Aí quando vem um contexto como esse, ele só revela aquilo que já estava posto, né? A gente agora foi engolido por uma tsunami, mas a gente já estava, né, abalado, né, há bastante tempo, porque falta, às vezes, essa definição, né, de o que é escola, o que é ser o professor dentro daquela escola, né? Em que medida a escola, né, para mim, na medida total, ela precisa se relacionar com a sociedade. Eu, enquanto professor, o que eu faço, né? Ou eu fecho a minha sala de aula, dou meu conteúdo. Então, assim, eu dei o livro didático todo, estou pouco me importando se lá fora tem uma pandemia rolando. Então, assim, eu passei todos os exercícios da apostila, mandei tudo para os alunos, mas nada contextualizado, nada reflexivo, nada para que as pessoas, né, possam pensar. Mas eu fiz o meu trabalho. E aí a gente pergunta, esse é o trabalho da docência? Né? Então, a gente vai precisar fazer uma profunda reflexão a partir do que a gente está vivendo. Essa reflexão, ela vai ser demorada, as transformações serão demoradas, mas a gente só vai conseguir estabelecer isso a partir do momento que a gente pensar qual que é o projeto de educação que a gente quer, qual que é a concepção de educação que a gente defende, né? O que a gente espera, né, do exercício da escola. Então, a gente precisa responder essas questões para fazer qualquer transformação. Então, assim, o que me afetou nesse momento e com os meus pares, como que a gente pode resolver essa questão? E aí, trabalhar em prol de um projeto. A questão que hoje parece que poucos são aqueles que trabalham em prol de um projeto, né? Então, transformar é lento e gradual, mas é necessário. Né? É verdade, Beth. O Matheus fez uma anotação aqui muito interessante, né? Nesse sentido também de que, assim, a história de que o ensino remoto é passageiro, que talvez você não precisasse pensar muito sobre ele, né? Para somar a isso que você estava dizendo, né? Como transformar é lento, transformar demora.
No entanto, a gente precisa estar atento a isso, né? O que a gente está fazendo agora também conta. E aí? Então, por que é passageiro? Mas é passageiro até quando? É complicado, né? E com relação a essa imagem que está aí na tela, já rolaram vários comentários aqui também, que muitas pessoas se lembram dessa reportagem, né? E ela se associa ao que a gente está discutindo aqui, né? Essa professora, certamente uma pessoa seríssima, né, muito dedicada, inclusive a seus estudantes e tudo mais, transformou o azulejo lá da cozinha dela em quadro. Aí ela falou, me lembro de como ela colocou na ocasião, né? Mas aí a gente vê aí, na verdade, se a gente for um pouco técnico, né, e esmiuçar o que a gente está vendo aí, a gente está vendo a precarização do trabalho docente, né, justificada num discurso muito raso de que estou fazendo de tudo para os meus alunos e o importante é o que eles avancem, né? E eu farei qualquer coisa, vou dar minha vida por eles. E é como a Beth falou, né? O que está ali na frente é o Enem. Então vamos lá. E não vamos refletir, não. Dá muito tempo de reflexão, né? Então, assim, sem querer apressar, né? Mas como a gente quer também ouvir o máximo de contribuições que vocês tenham, fazer uma narrativa muito rápida, assim, por exemplo, do que a gente fez, né? Como coletivo de professores, né? Dessas experiências de que, assim, aquele ditado popular, a necessidade faz o sapo pular, né? E aí, em outubro do ano passado, dia 3 de outubro ou 5 de outubro do ano passado, não me lembro a data agora, de 2019, a gente fundou um coletivo de professores em Petrópolis, porque tivemos essa demanda, que precisamos conversar com professores da casa, né, daquele campus, etc. e tal. Nós fundamos o coletivo, beleza, e não fizemos grandes ações, né? Discutimos alguma coisa em grupo de WhatsApp e tudo mais, mas enfim, aí veio a pandemia. E aí, o que aconteceu com o nosso coletivo? O coletivo começou a trabalhar, né? Começou a discutir, começamos a pensar coisas sobre o trabalho docente, coisas de caminhos para chegar mais ações aos nossos estudantes e à nossa comunidade, né? Aí é a docência via extensão, né? Chegando lá onde tem gente também que não está matriculada na casa. E aí na tela tem algumas coisas que aconteceram, né? Fundamos um clube de leitura, que é o nosso Leituragens. Amanhã vamos estar aqui no CPEX com Clarice Lispector. E convidamos pessoas dos diferentes campos para falar, para fazer live, etc. e tal. Depois o movimento afrouxou, né? Mas afrouxou num bom sentido da palavra, assim, deixou de ser tão intenso como aquele momento demandava, né? A gente continua, né? Agora, vamos dizer que ele se estabilizou, né? O movimento se estabilizou, mas foi uma ação docente conjunta, né? E que certamente contribuiu aí muito para a nossa formação, né? Antes de estarmos nessas nossas salas de aula virtuais, a gente estava exercendo a docência. Tem ali em destaque os nomes do professor Cristiano e da professora Daniela, que está na sala, inclusive, aqui com a gente, fizeram lá uma live com seu conhecimento sobre a questão histórica das pandemias, etc. e tal, né? Só para dar exemplo, né? Aí, do outro lado da tela, tem o nome da Luciana, que também está aqui, foi, né, espalhar, né, conhecimento, falar sobre questões também bastante importantes. Enfim, são exemplos que a gente teve aqui. Mas eu sei que a gente tem na sala, né, aqui pessoas que também desenvolveram experiências, né, nesse sentido, não só nesse tempo de pandemia, mas em outros. E eu queria deixar vocês muito à vontade para partilharem, para contarem para a gente experiências que tiveram ou que têm tido, né, para a gente poder usar esse tempo também que a gente está falando sobre a nossa formação para esse cenário. Formação a partir da experiência dos pares é algo que conta muito, né, para a gente também. O Fernando levantou a mão. A Charlene tem uma pergunta aqui no chat e eu acho que a gente pode comentar, né? E ela mesma, se quiser falar, fiquem à vontade. Então, a Paula também quer falar. Aí eu peço a Maria Tereza, então, que é a nossa monitora, que oriente aí, né? O Fernando, depois a Paula,
para fazerem seus relatos. Primeiro vem a pergunta da Charlene, que Certo. está no chat. Certo. Que está ali assim, como vocês acham que essas reflexões, experiências nesse tempo remoto deveriam ou deverão ser tratados e incorporados no curso de formação de professores? Claro que eu tenho considerações a esse respeito, mas eu acho que todo mundo que está aqui na sala pode ficar à vontade de falar a respeito, né? E Beth ia fazer um comentário sobre isso, fica à vontade. Eu vou deixar o pessoal falar e depois eu finalizo. Prefiro, talvez assim, a gente pudesse fazer isso, né? Ouvir aí o Fernando, ouvir a Isso. Paula, quem mais quisesse, e a gente faz um aglomerado de comentários posteriores, né? Todo mundo, todos nós que estamos aqui. Sim, eu quero voltar na do Matheus, essa da Charlene, eu fiz umas Legal. anotações, mas aí a gente... Vamos esperar o pessoal falar e depois a gente faz Tá um bom. apanhado. Fala aí então, Fernando, fica à vontade, e Paula também na sequência. Oi, pessoal. Boa noite, bom ouvir vocês, estar aqui com vocês. Uma das questões que eu ia tentar trazer é justamente essa da Charlene sobre a formação de professores, tendo em vista que nós temos licenciatura, por exemplo, no nosso campus, mas ouvindo as reflexões, né, o que fica assim, tenho pensado bastante, muitas dessas reflexões são reflexões que elas já existiam, né? E de forma muito forte até, né? Como se a pandemia agora... Não são reflexões pandêmicas, vamos dizer assim, né? São reflexões que talvez a pandemia tenha possibilitado que a gente aprofunde ou dê maior atenção a essas reflexões. Por exemplo, questão da organização dos alunos, a forma de relação entre professor e aluno numa sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, é como se o momento também não fosse dos melhores, né? Para realizar essas reflexões tão profundas, porque você tem um momento bom para justificar a importância dessas reflexões, mas também tem uma série de questões que nos fragilizam, né? Até em termos de possibilidade de levar isso à frente, tempo, energia, enfim. Agora, uma questão assim, que eu tenho percebido aí até de experiência, que o Felipe citou agora, né, essa troca de experiência e tal. Como que vocês têm visto os alunos nessa questão, assim, os alunos? Porque me parece que muitas das reflexões e dos desafios que nós temos são desafios nossos, e não dos alunos especificamente, ou seja, como se os alunos já até pensassem de uma forma mais adequada, por exemplo, questões de avaliação, como que você faz uma apresentação, um diálogo em sala de aula, e nós que, na verdade, estamos com maior dificuldade para poder fazer isso. Eu tenho tido umas experiências, né, nas aulas pouco, porque as aulas a gente não está conseguindo, eu acho, pelo menos uma experiência minha, eu não estou conseguindo ter uma noção da turma, enquanto aula, conteúdo, nas minhas aulas de geografia, porque eu estou aí, não? Tá. Tinha caído aqui. Não, é porque mudou a tela, na verdade, você tirou a apresentação. Porque são muitos alunos, né? A gente não consegue, mesmo que passe ali para ele apresentar alguma coisa e tal. Mas nós temos feito reuniões semanais lá de um projeto de extensão, expedições, e aí a gente passou por uma rodada lá de estudo e diálogo que eles apresentavam. Vocês viram como que os alunos apresentam um trabalho? A gente vê tanta apresentação de professor, por exemplo, aquela dificuldade, construção de um PowerPoint, texto pra caramba, e eles vêm com uma facilidade em termos mais dinâmicos, colocam um slide ali com uma figura e a partir dali saem falando, sempre coisas mais animadas que chamam mais atenção do que muitos dos materiais que nós mesmos tentamos fazer, né? Então, o que eu queria, assim, puxar a conversa com vocês a gente tem conseguido ver a posição dos alunos frente a esse cenário que nós estamos? Esses desafios são maiores para a gente ou para eles também? O problema, por exemplo, de pensar a avaliação de uma forma fechada em prova, tal, é um problema nosso ou é um problema do aluno necessariamente? Ou eles já estão pensando de outras formas e nós que não estamos conseguindo
chegar, né, nesse nível. Enfim, é uma questão de geração, várias coisas. Então, era essa a minha questão. Beleza, beleza. Eu não acho que nem seja uma questão, né? É uma problematização fundamental. Puxar a língua. Fundamental. Beleza, vamos ouvir a Paula também, e aí a gente... E quem mais quiser, lógico, né? E aí a gente volta tentando comentar. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Não, eu queria fazer mesmo um relato de experiência, né, que eu tive durante esse período de pandemia, porque, assim, tem muita coisa que vem de dificuldades, né, são muitos desafios e tal, e também eu tive muitas surpresas boas, sobretudo com relação a projeto de extensão, né, como você tinha comentado, de que os projetos de extensão agora também bombaram, né? Acho que isso aconteceu também onde eu trabalho. Esqueci de me apresentar, meu nome é Paula, né? Sou professora de línguas do IFRJ, Campus Resende, e eu coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas no meu campus, o NEABI, né? Daí, esse ano, nós, do NEABI, em parceria com os funcionários da biblioteca do campus, desenvolvemos um projeto de extensão chamado Ciclo de Conversas, Racismo e Sociedade, que ocorreu por meio da plataforma do Google Meet, nos meses de agosto e setembro. Nós não tínhamos, aliás, previsto esse projeto lá no início do ano, não. O que nós tínhamos era um calendário de ações previsto para acontecer ao longo do ano. Daí veio a pandemia, a gente achou que esse calendário tinha acabado, e quando foi em junho a gente decidiu recuperar um pouco dele, né? Algo dele. Então, essas ações que se desenrolariam ao longo do ano, elas se aglutinaram em encontros que ocorreram semanalmente no modelo virtual. E como as coisas no modelo virtual elas são bem dinâmicas, né? A gente não consegue, tem esse desafio também, parece que a gente não consegue segurar o público por muito tempo, por um período muito longo. A gente resolveu fazer nesse formato de 5 encontros. Daí, a cada encontro, nós tínhamos a presença de 2 convidados para falar, para explicar um determinado tema. No primeiro encontro, 2 convidados para falar sobre o que era racismo estrutural. No segundo encontro, 2 convidados para falar sobre o que é racismo institucional, racismo religioso, enfim, a relação do racismo com a cultura. Fomos do macro para o micro, né? E daí nós queríamos que o projeto fosse bem didático, com uma linguagem acessível e que funcionasse como aquelas coleçõezinhas de livros chamada Primeiros Passos, não sei se vocês, aqueles que a gente via, o que é filosofia, o que é capitalismo, e aí a gente queria fazer algo semelhante, só que com, né, racismo estrutural, racismo institucional e tudo mais. Daí a gente delimitou o público-alvo. A princípio, a gente acreditou que seriam estudantes jovens, né? Estudantes, assim, jovens, de modo geral, né? Estudantes tanto do Instituto quanto de fora do Instituto. No fim das contas, não aconteceu bem conforme a gente previa, né? O público acabou sendo a maior parte de adultos, e o mais interessante disso é que a gente percebeu que eram adultos trabalhadores, assim, sabe? Não adultos acadêmicos, mas, assim, profundamente interessados em refletir sobre relações raciais. E acredito que a repercussão midiática também, né, e a repercussão na internet em torno de vários casos de racismo ocorridos esse ano contribuiu também para esse maior interesse. Daí a gente organizou em ciclo, como eu falei, né, o nome era Ciclo de Conversas, 5 encontros apenas, 5 encontros temáticos, e os convidados para falar, a gente não queria que fossem só professores, isso foi um pouco difícil, porque a gente que é professor só conhece professor, mas nós queríamos que tivessem pessoas de diferentes áreas, né, de atuação, e que essas pessoas de diferentes áreas, né, apesar do projeto ter um caráter didático, nós queríamos que essas pessoas de diferentes áreas trouxessem também para essa discussão reflexões associadas, né, a questões raciais, mas também relacionadas ao seu ambiente de trabalho, as perspectivas, enfim, que elas pudessem trazer das suas respectivas áreas de atuação. E aí a gente escolheu a plataforma
Google Meet, porque apesar de nós termos convidados para falar, nós queríamos que os participantes também falassem bastante, né? E aí, por isso também a gente não escolheu o ciclo de palestras, mas sim ciclo de conversas, para ter esse caráter de informalidade e também esse caráter de abertura, para que os demais pudessem também trazer contribuições. Então, né, quando vocês comentaram que que a gente quer com as plataformas, o que isso imprime e tudo mais, a gente pensou muito sobre isso. A gente transmite faz pelo YouTube, por exemplo, né, vira uma transmissão. As pessoas elas só podem interagir escrevendo ali no chat, mas elas não podem abrir o microfone e falar. A mesma coisa acontece no Facebook e tal. E a gente escolheu a plataforma Google Meet justamente para criar essa possibilidade dos demais, dos participantes interagirem, assim, falando também, né, contribuindo e tudo mais. Só que aí a gente teve um grande problema que, sinceramente, nunca pensei que poderia acontecer, que foram as invasões, né? Começaram a acontecer, isso não aconteceu durante o ciclo, mas, assim, outras atividades que estavam sendo antes da gente, né, outros projetos de extensão, tiveram esse problema de invasões, de pessoas que ficavam gritando, enfim, que não deixavam as coisas acontecerem. E aí, diante desse problema, a gente teve que criar algumas alternativas para solucionar isso. Não sei se foram as alternativas mais corretas, né, mais éticas, enfim, mas foi o que a gente conseguiu fazer naquele momento, que deu um trabalhão, mas assim, a gente não veiculava o link para todo mundo, né? A pessoa tinha que pedir, tinha que solicitar o link nas redes sociais do Instituto, nas redes do NIABI, enfim. E aí a gente só passava o link para a pessoa que, sei lá, cujo perfil não parecia ter sido feito recentemente, sabe? Ou então que perfis que não tivessem foto nenhuma, a gente não mandava. Perfil que te parecia ter sido criado recentemente, a gente não mandava. Enfim, era uma coisa meio louca, né? Mas era o que a gente conseguiu fazer para que a coisa funcionasse. Então, esse foi um dos problemas, né, que a gente teve que criar alternativas para isso antes de começar, na verdade, né, mas no meio do processo. E outros demais problemas, assim, que esse modelo de trabalho nos impõe, né, porque, e aí eu falo até mesmo pela experiência de mediação, que a gente convidava as pessoas para falar, e aí tinha algum professor mediando, e aí como que a gente interrompe a fala do outro, se fosse presencial, um gesto, né, uma expressão corporal e tudo mais. Agora, como que eu, mediando aquilo ali, interrompo a fala da pessoa, se a pessoa está falando demais, enfim, é uma loucura, assim, sabe? Então, foram vários problemas bem desafiadores que, sinceramente, eu achava que eram tranquilos de resolver, né? Mediar é muito fácil e tal, mas não era bem assim. E essas coisas a gente só foi vendo ali no percurso e levando um pouco de porrada. E assim, foi difícil, como eu falei, foi bem desafiador, mas também foi bem prazeroso e acho que foi uma atividade bem sucedida. E quando eu paro para pensar assim, no que realmente aconteceu no ciclo, né, me dá até um quentinho assim no coração, porque a extensão no formato remoto, realmente ela eu percebi isso, sabe, ela realmente se estendeu assim, para além dos que costumavam frequentar os espaços do campus, sabe, que por mais que a gente realize atividades de extensão no formato presencial, por mais que sejam abertas ao público externo, esse público externo que aparece é um público que, embora não tenha vínculo de matrícula, né, mas ele parece que já tem o costume de estar dentro da escola, dentro da academia, enfim, e o perfil meio que se repete um pouco, sabe? E esse projeto do ciclo de né, muito gratificante, né, muito, muito significativo para mim, no sentido de criação de novos espaços, sabe? Isso me fez pensar muitas coisas, porque quando eu prestava atenção nas pessoas que estavam assistindo, quando eu via
eu via muita coisa assim bonita. Eu já até comentei isso com a Alice, assim, sabe? Algumas pessoas sem querer deixavam a câmera aberta, daí então a gente via, né, uma mulher que presta atenção na live enquanto tá lavando a sua louça, uma família inteira assistindo, reunida, ouvindo, minha mãe assistindo, minha tia, meu vizinho, sabe, ex-aluno. E aí eu recebia áudio de estudantes que também diziam ter convidado amigos da paróquia, que se mobilizavam para trazer mais gente, né, para fazer com que outras pessoas assistissem também. E eu acho que isso foi muito interessante, né? Essa semana mesmo a gente teve uma atividade em que dava para observar né, alguém que estava ali assistindo a live, entrando no ônibus e ouvindo a gente ao mesmo tempo. Eu não sei se eu me faço entender, mas assim, é que eu penso que nós realmente alcançamos pessoas e espaços outros, sabe? E só alcançamos porque, de certa forma, nós é que fomos até essas pessoas, sabe? Não o contrário. E isso foi oportunizado porque a atividade era remota. Então, já que muitas dessas pessoas não teriam tempo, possibilidade de ir ao espaço físico do Instituto para participar. Então, assim, como eu falei, né, a gente tinha pensado num público jovem, e o que a gente viu, que a gente observava nas lives, não era o público trabalhador, assim, sabe? Então, eu acho que discutir criticamente sobre dinâmicas racistas, levantar questões e debates de alcance juntamente a uma massa trabalhadora, a massa trabalhadora negra, sabe? Foi muito bonito, assim, de ver. Nem eu sabia que isso, a princípio, né, quando a gente pensou no projeto, a gente pensou nesse alcance dos jovens, eu não imaginava que ia acontecer isso, assim, sabe? Perceber que, na verdade, quem a gente estava alcançando, nós estávamos alcançando indivíduos e famílias negras, trabalhadoras, que por uma série de questões não poderiam estar no campus e não estiveram. A gente nunca tinha visto essas pessoas no campus, assim, sabe? A minha família no meu campus, os colegas dos estudantes que moram não sei aonde, enfim, ou pessoas que estão saindo do trabalho naquela hora e que não poderiam estar no campus porque é um momento em que está saindo do trabalho, um momento em que, enfim, em que está cuidando das crianças em casa e tal. E eu acho que tem muitas coisas difíceis de lidar, mas também a gente teve algumas surpresas boas, assim, sabe? E enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gente, agora eu estou observando que eu deixei a câmera fechada, mas desculpa. Muito bacana, Paula. Muito obrigado aí, porque assim, né, num relato como o seu, a potência da docência na extensão ficou muito revelado, né? E aí é isso, né? A gente vai retomando lá atrás, como que a gente não estava trabalhando só quando as aulas oficialmente voltaram, né? Tem uma série de questões aí e você acabou revelando também um bloco de dificuldades, sim, que esse cenário nos impõe, mas também de um avanço enorme que talvez nem teria acontecido se vocês tivessem feito essas mesmas atividades ou semelhantes na modalidade presencial, né? Realmente a gente tem que olhar esse lado da moeda, né? O nosso tempo está super apertado, mas eu vou pedir assim, a paciência de vocês, se for possível, de ficarem mais 5, 6 minutos para a gente tentar dar uma navegadinha aqui na fala da Beth, de quem mais quiser, sobre essas questões que já foram levantadas. Né? E a gente tenta ir fechando daqui a pouquinho. Vamos aproveitar que a gente está aqui e tentar alongar a conversa, que já fica aí, né, para outras oportunidades. Então, eu vou só aproveitar um pouco do gancho da fala da Paula também para dizer, e acho que com isso eu meio que contemplo a questão do Matheus Padilha e do próprio Fernando. Quando a gente fala, né, acho que o Padilha falou um pouco dessas práticas, né, do ensino remoto, né,
e de quais as reflexões, eu vou até voltar, ver se eu consigo localizar no chat aqui a fala dele. Acho que eu volto na perspectiva de que a gente precisa parar, sentar, conversar profundamente sobre as nossas experiências e sobre o que esse tempo nos trouxe enquanto professores, né, enquanto alunos também. E isso, a gente não pode partir de lugares, tipo assim, de negar qualquer coisa que seja. Então, assim, não dá para negar, falar, não, o ensino remoto não serve para nada, pois só é emergencial, e a partir daqui descartar. Não, não é isso. Mas a gente precisa pensar sobre as formas em que ele precisa ser ministrado, como a gente precisa pensar sobre as formas como a gente precisa aula, como a gente precisa exercer a docência, quais são os limites, né, da nossa profissionalidade. Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão anterior, né, se o ensino remoto é bom ou ruim, se o presencial é bom ou ruim. Não, a gente precisa pensar sobre qual é a função da docência e qual é a função da escola. A partir disso, a gente vai pensando, né, ao meu ver, como a gente lida com essas novas propostas que apareceram e com esses novos olhares, né? Eu concordo muito com a Paula de que, por exemplo, a gente teve uma experiência na sala de professores, que foi um projeto de extensão, que foi feito a partir do Meline, né? Eu, Alice e Felipe, a gente comandou, de que a gente abriu uma inscrição em 24 horas, nós tínhamos mais de 200 inscritos. No final, apareceram para o curso assim, uma média de 40, 50, e pessoas que, de repente, a gente fizesse o curso presencial teriam dificuldade de acesso. Então, assim, ele funcionou muito bem. Tinha pessoas de vários lugares que o que possibilitou isso foi ser um curso à distância, né? Mas, assim, não funcionou, então agora a gente vai abraçar esse modelo. E assim, a gente vem cometendo, às vezes, esses erros, o modelo aparece, funciona no primeiro momento, a gente abraça e não para pensar sobre ele, não para inventar ou para reinventar. Então, eu acho que é isso que a gente, de repente, precisa fazer o tempo todo, é pensar sobre a docência, pensar sobre a prática da sala de aula para reinventar. E aí, nesse sentido, né, o Fernando, né, falou assim, ó, pergunta, né, dos desafios, né? Os desafios dos alunos que a gente não sabe lidar, porque às vezes a gente fica muito engessado mesmo. Aí eu volto lá na questão do celular, do início, né, quando a gente começou a fala, de que muitas redes, muitos professores, muitos gestores negaram esse elemento que estava chegando na escola e a gente não olhou para ele. A gente não tentou dialogar com esse aparelho, entrou numa perspectiva de negacionismo e hoje a gente vê que ele pode ser útil. Né? Ele é o único instrumento? Não, mas ele é um instrumento importante. Então, assim, eu posso trazer para ajudar no exercício da minha docência, mas eu preciso refletir sobre quais usos eu preciso fazer sobre ele. Não é só negar ou se apropriar sem um processo de reflexão, porque as duas pontas, elas levam a gente a cometer esses equívocos. Então, acho que o grande exercício que a gente precisa fazer é esse exercício de reflexão. O que está chegando na escola, o que o meu aluno está trazendo, como que eu posso pensar isso, como que eu vou levar isso para a prática da sala de aula, o que isso quer dizer, o que isso me transforma, né, em relação aos meus pares, né? O que os meus pares estão fazendo, ou estão discutindo, como isso me afeta, como que eu elaboro e como que eu reelaboro. Então, esse processo de reflexão, ele é essencial. E serve assim, tanto para a gente não abraçar efetivamente o ensino remoto e dizer que ele que é a melhor coisa que apareceu e que agora a gente só tem essas formas, porque eu consigo acessar, dar um curso, né, ou dar uma aula para uma pessoa que está em Manaus, por exemplo, ou negar e dizer não. Eu acho que a gente precisa ser coerente, a gente precisa mediar as coisas e pensar sobre elas. E a gente precisa ter os olhares voltados para essas dinâmicas que acontecem dentro das salas de aula, dentro das escolas, né? E às vezes a gente é engessado para isso. Então, acho que meio que juntando as falas do Fernando, do Padilha, da
Charlene, né, e da própria Paula, eu volto naquela questão, né, de que a gente precisa ouvir o outro, a gente precisa deixar as experiências decantar, e a gente precisa ver o quanto elas nos afetaram, e aí passar a construir algo a partir daquilo ali. E tem que ser de dentro para fora, que é muito freiriano, né, o desenvolvimento, esse processo de aprendizagem vem de dentro. Eu acho que esse é um caminho, eu não tenho resposta para nada, a gente não tem, né, a gente está no meio do furacão. Mas a gente tem algumas percepções, né? Então, a gente não fala assim, como que eu vou já aproveitar as experiências do ensino remoto? Eu falei, não sei, mas a gente precisa discutir sobre elas. Porque se a gente nega, a gente faz, toma as mesmas posições que a gente critica em outras pessoas que são negacionistas. Então, a gente precisa ser muito coerente com a gente, e a coerência, né, na perspectiva freiriana, é muito difícil mesmo. Que é um exercício de você olhar para você mesmo, mas eu acho que isso que é necessário. Né? É isso mesmo, Beth, eu concordo integralmente com o que você colocou, né? E vou fazer um breve comentário que vai ser o fechamento também da minha fala aqui, né? Vou de baixo para cima nas minhas anotações, enquanto a Paula estava falando, né, essa contribuição importantíssima aí. E a gente tinha falado do caso do nosso coletivo, e teríamos outras narrativas também para fazer dessas experiências e tudo mais. Eu volto a algo que eu comentei agora há pouco, né? Assim, para que isso tudo acontecesse, né? E eu vou chegar nesse sentido lá na provocação do Fernando, assim, foi necessário parar. A gente precisou ser impedido de continuar. Né? A gente estava num processo de maratona, né? Eu vou retomando o comentário do Matheus lá em cima também. A gente vem vindo, né? A gente faz esforços de reflexão no nosso cotidiano, mas não dá para parar, que a gente tem um monte de negócio para cumprir, etc. Tal. Bom, o planeta foi obrigado a parar, então a gente para, a gente vai ver. Então, o que é possível fazer agora? Beleza, com o que eu estou fazendo agora, eu aprendi, então, que, de repente, eu vou levar isso para quando a vida voltar ao normal, eu já tenho essa experiência, etc. E tal. Então, é inegável que, de alguma maneira, a gente está crescendo, né? Talvez a gente não esteja melhorando como humanidade em vários aspectos, mas a gente está crescendo. Nisso que a gente está falando aqui, a gente está crescendo. Né? Forçosamente a gente está sendo formado como professores a lidar com esse cenário, né? E aí a experiência dos pares, né? Eu aqui, aprendi um montão de coisas sem ter vivido o que a Paula narrou. Eu já vi ali um monte de coisa que pode acontecer, impossíveis cenários que eu venha enfrentar, né? Então a cena é essa, né? Foi necessário parar de maratonar, né, a educação, o ensino, etc. e tal. E aí, já indo lá para cima, né, o Fernando pergunta assim, e os alunos, como é que eles estão encarando isso? E a gente falou aqui hoje mais cedo sobre escutar, né? Então é isso, né? Não temos resposta sobre o que eles estão achando. Então vamos perguntar, né? Vamos avaliar, vamos parar junto com eles, vamos ver, né? Então vamos olhar aí, os alunos estão aprendendo. Lá em cima eu perguntei, que aprendizagem está acontecendo? A gente está refletindo sobre o nosso trabalho, mas vamos ver que aprendizagem, né? Será que a gente vai ter dificuldade de encarar uma possível resposta assim, eles estão aprendendo pra caramba? A gente está pronto para ouvir a resposta de que eles estão aprendendo a beça e que esse cenário aqui que está nos incomodando está sendo bom? A Michelle, agora há pouco, deu um relato ali, ela corrigindo os textos dela, ela está vendo uma coisa positiva, né? Então, estamos prontos para encarar o famoso verso da música, o novo sempre vem? Não sei, né? Podemos aí, precisamos estar atentos e fortes o tempo inteiro. E críticos, né? E criticar também é isso, né? Abrir para, sei lá, né? Eu não estou pronto, eu já respondo por mim. Eu não quero que me digam que a minha sala de aula agora, daqui por diante, é essa, eu não queria. Mas sei lá, né? Vamos ver, vamos ver. E aí lá em cima, né, o Fernando coloca um negócio assim, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E os cursos de formação? O que ele vai fazer? O que eles vão fazer com isso tudo? Nós, no Cefet Petrópolis, temos 2 licenciaturas, 2 cursos de formação de professores lá.
né, vigorosos e formando gente. E tem aluno deles aqui, né, alunos desses cursos aqui. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai aprender com a história ou a gente vai deixar que ela se repita, que a gente não aprendeu com essa passagem dela aqui, né? Isso é um cenário. Aí eu fico pensando assim, nós estamos muito frequentemente em educação, não só na formação de pessoas, mas em educação como tudo, apagando o incêndio do momento, né? Incendeia e a gente se organiza para apagar, né? Nos vários cenários. Veio, sei lá, BNCC, a galera do currículo correu para trabalhar em cima daquilo ali. Porque assim, estamos ocupando os espaços que a gente precisa ocupar o tempo inteiro? É possível? Não é possível. Né? Eu acho que não é possível a gente prever o que está vindo aí, que maluquice está vindo na frente, para a gente poder trabalhar com antecedência. Né? Como o Fernando coloca, né? Não estamos trabalhando com questões novas, eu não estou falando nada novo, só quero sublinhar isso que ele falou. A gente não está trabalhando com nada novo. Essas questões estão aí, elas só estão sublinhadas, né? E nessa perspectiva da formação do professor, né? Então não tenho resposta, e também acho que a colocação dele foi uma problematização super necessária, não é bem uma pergunta. A gente fica pensando assim, beleza, os cursos de formação de professores estão lá, o que eles vão fazer? Aí eu trago a perspectiva lá do questionamento da Marguerite Alté, por exemplo, que ela vai perguntar, e quem forma o formador de professor? Né? Nós que, de repente, estamos atuando na licenciatura, quem é essa outra entidade que está aqui em cima responsável pela nossa formação para atuarmos nesse contexto? Não existe. Né? Então eu vou advogar pela rede. Isso que nós estamos fazendo aqui. A gente precisa fomentar estes cenários que estamos aqui, ó, pessoas interessadas em formação de professores, relatando seus erros, seus acertos, para a gente aprender com quem está do lado, com quem está junto. E com quem não está junto também, ver lá o que o outro fez, que deu ou que não deu certo, para a gente tentar transformar, né? Para a gente tentar praticar essa formação, né? Então é isso. Eu vou fechando aqui, né? Que já pedi esse tempinho para vocês. Não, eu estou fechando só a minha fala, né? De jeito nenhum a fala dos outros. E agradecer muito, né? Pelo fato de vocês estarem aqui, terem estado aqui. Agradeço também ao André, né? Nosso colega lá da extensão do Cefet que está aqui na sala, ou passou para dar um recado. Muito obrigado aí pela participação mesmo, né? E vamos mantendo contato e vamos nos manter mantendo atentos, fortes e vamos conversando, né? Então tá, fico por aqui e deixo a fala aberta para quem quiser, tá bom? Muito obrigado. Queria fazer um comentário super rapidinho também para não ultrapassar muito o nosso limite, que acho que assim, uma síntese de tudo isso que nós falamos até agora mostra muito claramente a complexidade e a dimensão do trabalho do professor, né? Que vai muito além do que a princípio caiba no azulejo de uma cozinha, por exemplo. E aí a minha crítica não está na professora, não. A gente sabe a labuta nossa de cada dia. A minha crítica está a esse discurso que se constrói, que simplifica muito o nosso trabalho. E aí a gente viu aqui, por meio dos relatos, dos comentários, da necessidade que a gente tem de espaços de conversa, de espaços de troca, né? Que esse tempo de reflexão e de construção, ele é fundamental. E aí aqui a gente está falando de uma realidade, eu, Felipe, Beth, a Paula, Charlene, outros colegas que estão aqui, nós falamos de uma realidade privilegiada, na qual, apesar de tudo que a gente ainda tem que lutar para conquistar, para pelo menos garantir isso que a gente já tem, a gente tem no nosso trabalho, pelo menos até agora, né, o ensino, a pesquisa e a extensão sendo considerados como parte do trabalho docente, né, como fundamental ao trabalho docente. E a gente não vê isso, por exemplo, nas redes municipais, nas redes estaduais, em que o trabalho é trabalho em massa, muitas turmas, vai de uma escola para outra. Esse tempo
de sentar e conversar e pensar e construir, que dá ao trabalho do professor uma dimensão de autonomia imprescindível, porque ninguém melhor do que ele conhece o seu campo de trabalho, é fundamental. E a gente precisa o tempo todo lutar por isso, brigar por isso, bater o pé por isso, que acho que não tem outro caminho senão a gente exigir que o nosso trabalho tenha essa visibilidade, para que a gente possa também ressituar a educação, seja como for, né? Seja entendendo que essas novidades todas que a pandemia nos trouxe vão ter muitas contribuições, seja em qualquer outro aspecto, essa dimensão do trabalho do professor precisa estar muito visível para todos, né? E acho que nesse sentido, essas nossas conversas nos projetos e aqui nesse âmbito da CPEX também hoje, tem me deixado muito feliz. Acho que a gente está conseguindo estabelecer um diálogo que antes era mais difícil, né? Acho que é um dos pontos positivos também que a gente tem aí atualmente. No mais, gente, eu quero agradecer muitíssimo a interação de vocês, participação, presença, enfim, que a gente possa se encontrar mais vezes para trocar mais ideias nesse sentido. As nossas portas virtuais e físicas, né, no dia em que for possível, estarão sempre abertas para que a gente possa construir juntos esses caminhos, tá? Então é isso. Também, assim, dou minha fala por encerrada e estou super satisfeita. Vou ter uma noite muito feliz por conta desse nosso encontro. Obrigado, então, gente. Fechamos aí. Muito obrigada. Acho que eu concordo muitíssimo com a Alice. A gente vai ter uma noite bem feliz, porque é bom estar aqui, né? A gente, enquanto professores, a gente tem o pé na pesquisa, né, na sala de aula, mas entende muito que a extensão dá muito sentido a tudo isso, né? Então, tá participando aqui, tá abrindo, porque a extensão nos permite essa abertura para essa conversa, né, mais diversa. Então, assim, a gente está muito feliz de poder ter dividido um pouco desse tempo com vocês, né, vocês terem dividido um pouco desse tempo conosco, e a gente se vê por aí. Muito obrigada, foi muitíssimo bom. Beleza. Então tá bom, gente. Ficamos por aqui. Abraços a todos. Acho que a Maria Tereza vai fechar. Espero que vocês tenham preenchido lá a lista de presença. E fechamos então. Até breve.